Altamente recorrentes em quase a totalidade das linhas de brinquedos Transformers, os repaints, redecos e retools são apenas algumas das várias ferramentas que Hasbro e Takara utilizam para viabilizar a produção de seus famosos bonecos. Saudações cybertronianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Underbase Brasil e neste vídeo apresentaremos 3 notáveis conceitos relacionados aos brinquedos da franquia Transformers, os repaints, os retools e os redecos. Esses termos são bastante recorrentes no fandom de Transformers, principalmente entre os colecionadores. A semelhança de nomes e de definições frequentemente causa certa confusão, e por isso iremos aqui explicá-los mais a fundo. Dito isso, vamos rodar! Por que os repaints, retools e redecos são feitos? Pode até não parecer, mas as empresas Hasbro e Takara Tomy, desde que iniciaram a franquia The Transformers nos anos 80, já realizaram o lançamento de inúmeros repaints, retools e redecos ao longo desses 40 anos e em quase a totalidade de suas linhas de brinquedos. Mas afinal, por que eles são constantemente lançados? Para responder a essa pergunta, precisamos compreender um pouco mais acerca do processo de fabricação dos brinquedos Transformers. Nas etapas iniciais da fabricação, isto é, após a consolidação do projeto elaborado pelos designers da Hasbro e da Takara, são produzidos os primeiros protótipos da figura. Estes são geralmente feitos à mão e em resina plástica, e então submetidos à análise da equipe de produção, para ser depois desmontados e mergulhados em metal derretido, que após resfriamento torna-se o que é chamado de molde. O molde é algo muito importante na produção dos brinquedos e trata-se de literalmente uma espécie de forma onde são forjadas as chamadas árvores ou sprues das milhares de cópias do brinquedo homologado, que serão posteriormente montadas e comercializadas nas prateleiras das lojas de brinquedos. Acontece que a produção desses moldes de metal é extremamente custosa e representa uma das partes mais caras do processo de fabricação de um brinquedo Transformers. Por isso, as fabricantes procuram sempre reutilizar ao máximo um mesmo molde para produzir os mesmos ou personagens diferentes, ou pelo menos reaproveitar sua estrutura básica para minimizar os custos de produção. E é principalmente por essa razão que cada brinquedo Transformers que surge é eventualmente relançado meses ou até anos depois com alguma nova coloração, esquema de pintura ou alterações na escultura. A partir desse esquema, as empresas fabricantes conseguem disponibilizar um novo brinquedo às lojas com um custo muito menor do que se fosse levantado a partir de um novo projeto. Entendendo isso, podemos prosseguir para os termos-chave deste vídeo. Vamos começar pelos mais simples, os repaints. Vulgarmente entre os colecionadores, repaints são tratados como a ocorrência de um mesmo brinquedo sendo relançado em outras cores, ou até com uma leve alteração na escultura, como na cabeça. No entanto, o conceito técnico de repaint utilizado pelos desenvolvedores de brinquedos é um pouco mais específico. A definição de repaint se aproxima mais da tradução literal da palavra, que é repintar. Trata-se de um brinquedo contendo exatamente o mesmo formato e as mesmas cores de plástico do original, possuindo apenas a pintura externa modificada. Assim, aqueles brinquedos que podemos de fato chamar de repaints são na verdade mais raros do que parecem, devido a quase todas as instâncias em que um molde é relançado ocorrer alguma alteração na coloração do material ou no molde. Os repaints são mais comumente utilizados em reedições exclusivas de determinadas lojas ou de eventos oficiais, como era na BotCon, além de ocorrerem em alguns casos raros nas linhas de varejo convencionais, em que se tenciona alterar minimamente o esquema de cores de um personagem para deixá-lo mais condizente possível com a sua versão anteriormente lançada. Alguns exemplos de repaints são Roulette e Shadow Striker, lançadas na Convenção Oficial de Colecionadores de 2003, repaints uma da outra. A maioria dos lançamentos da sublinha All-Spark Power do primeiro filme, exclusiva da loja Target, que somente adicionavam operações de pintura azul em figuras lançadas anteriormente. Os Masterpiece Laserbeak e Busal, que acompanham o Masterpiece 13 Sandwave, cuja diferença está apenas na pintura vermelha e amarela do plástico preto em cada um.
E outro exemplo mais recente, os Battle Masters Leonizer e Diesel Striker, da linha Siege Warfare Cyberdrome. Este último incluído com a Autobot Greenlight. Ambos possuem aplicações de tinta levemente diferentes, com o Diesel Striker contendo detalhes verdes na lâmina. Falando agora de Redecus, podemos defini-los como brinquedos que utilizam exatamente um mesmo molde antecessor, porém apresentando necessariamente alterações nas colorações de plástico e nas aplicações de pintura em relação ao lançamento original. Também chamados de recolors, os Redecus são frequentemente tratados como repaints pela maioria dos colecionadores. No entanto, como vimos, é uma definição equivocada, visto que repaint se refere apenas a mudanças na coloração externa do brinquedo. Vale frisar também que ainda não estamos falando de alterações no molde dos bonecos. Portanto, a partir do momento que uma figura possui alterações estruturais em relação ao molde base, mesmo que sejam leves como na cabeça ou nos braços, já não estaremos mais falando nem de um redeco, nem de um repaint, e sim de um retool. Redecus geralmente são empregados quando a Hasbro e Takara Tomy querem utilizar um mesmo molde para produzir um personagem diferente, ou simplesmente relançar o mesmo personagem em outras cores. Alguns exemplos notáveis de Redecus que podemos citar são os Seekers da geração 1 e de algumas linhas posteriores, que utilizam exatamente os mesmos moldes, porém com pintura, cores de material e adesivos diferentes. Cheetor, Tigatron e Shadow Panther de Beast Wars, que também não possuíam alterações de molde, diferenciando-se apenas na coloração do plástico. E as versões Supercharger dos irmãos Autobots, da série Robots in Disguise 2001. Redecus exclusivos de convenções. Outro uso frequente de Redecus é na confecção de brinquedos exclusivos de convenções ou de lojas. Na maioria desses casos, algum molde de linha anterior é recolorido e relançado como outro personagem. Essa escolha é feita pois a tiragem de toys exclusivos tende a ser muito menor que aquela feita para itens vendidos em condições normais de varejo. Assim, há muito menos unidades para compensar o custo de produção. De qualquer forma, a solução definitiva para acertar essa diferença acaba sendo o aumento do preço de mercado ou a redução da margem de lucro, ou os dois simultaneamente. Redecus virtuais. Também existem os estranhos casos dos chamados Redecus virtuais, algo que foi visto com maior frequência nos quadrinhos lançados pela Botcon, a exemplo de Shattered Glass, em que havia vários robôs reversos que não possuíam uma representação em brinquedo, mas tinham modelos de personagens inspirados em brinquedos realmente existentes. Redecus populares. E é claro, existem personagens que popularmente são Redecus de um outro, e que já são planejados para serem lançados quando seus originais entram no mercado, sendo que alguns desses ocorrem desde suas primeiras aparições. Um exemplo clássico são os Seekers, Starscream, Thundercracker e Skywarp, que desde a linha de brinquedos da G1 são Redecus um do outro, assim permanecendo para a maioria dos lançamentos posteriores desses personagens. E enfim, vamos falar sobre a categoria de brinquedos mais complexos das três que estamos falando, os Retools. Conhecidos também como Remold, tratam-se de brinquedos cujos moldes têm as mesmas bases de um antecessor, porém com alterações em sua escultura. Essas modificações variam de apenas uma cabeça, acessório ou pequenas alterações para resolver problemas na transformação, até casos em que a nova figura possui modos alternativos e transformação quase irreconciliáveis em relação à original. Existem 4 tipos principais de Retools que exemplificaremos a seguir. Modificação no molde. Apesar da maioria das pessoas relacionar o termo retool necessariamente uma mudança real na aparência do brinquedo, eles estão na verdade mais diretamente ligados ao molde em que as figuras são fabricadas. O que quer dizer que, tecnicamente, um brinquedo estará sendo um retool de verdade, caso qualquer mudança permanente for feita nas formas de aço em que este é produzido. Um exemplo desse uso é o Deluxe Class Bumblebee Camara Concept, da linha do primeiro filme, em que versões posteriores ao seu primeiro lançamento continham pupilas esculpidas nos olhos, além de abas adicionais nos painéis do quadril, melhorando assim o processo de transformação para o modo veículo. Todos os repaints e redecos desse molde lançados ao longo dos anos possuíam essa mesma modificação, o que confirma o seu caráter permanente. Novas peças. Outro procedimento comum é Hasbro e Takara relançarem um mesmo molde com pequenas alterações, como a cabeça. Neste caso, eles apenas adicionam a peça nova modificando a forma de injeção plástica já existente, priorizando que a nova peça possua a mesma cor que uma das outras partes do corpo do brinquedo.
Exemplos disso no decorrer dos anos foram o Final Battle Jazz da linha de brinquedos do filme de 2007, que herdava a maioria das peças da sua versão regular, mas substitui partes da cabeça e pernas por outras com aparência de danos de batalha, além de adicionar o seu Crescent Cannon, inspirado na aparição cinematográfica, que viria a ser reutilizado nas linhas Movie The Best da Takara Tomy. Os brinquedos da classe Deluxe Lobclaw, Blotch, Overbite, Hip Snapper e Golf, lançados nas linhas Power of the Primes e Generation Selects, que compartilhavam algumas peças do modo robô, porém possuem modos alternativos totalmente diferentes. E outro exemplo são os lançamentos da Beast Hunters RC e da Drilling Church Chromia, que sofreram adições de peças em relação à Deluxe Class RC de Transformers Prime. Existem ainda casos raros em que, após o lançamento do Retool, há o lançamento de uma nova versão combinando partes do original e da versão remodelada. Um exemplo disso é o Darkseid Dinobot da Botcon de 2006, em que o corpo é um redeco do Cybertron Long Track e usa a cabeça original do Armada Oist, que foi o molde modificado para fazer o Long Track. Peças alternativas no mesmo molde. Em outros casos, as empresas de brinquedos Transformers já planejam de antemão reformular um modelo antes mesmo de lançá-lo no mercado. Isso se dá quando em um mesmo molde são incluídos, além das peças do modelo inicial, outras que servirão para montar o retool lançado depois. Nesses casos, como as peças são fabricadas em um mesmo sprue, as sobressalentes são separadas das demais no processo de produção e encaminhadas para reciclagem ou derretimento. Elas também são chamadas de pre-tools. Apesar de ser uma técnica bastante simples e relativamente mais econômica, ela só passou a ser utilizada por Hasbro e Takara a partir da linha Generations e Transformers 2010, em que a maioria dos retools envolvendo uma abundância de cabeças e acessórios foi planejada antecipadamente. Também a partir daí, frequentemente se revelavam pre-tools através de protótipos vazados ou de desenhos nos manuais de instrução, que detinham cabeças diferentes dos bonecos lançados em primeira instância. Uma situação bastante interessante de peças alternativas em um mesmo molde ocorreu na Botcon 2006, em que os participantes tiveram uma aula de customização utilizando árvores do molde do Cybertron Scrap Metal, que detinha também a cabeça do Galaxy Force Copybot. Nessa aula, os fãs eram orientados a destacar a cabeça do Copybot para montar o personagem Rumble e utilizar a cabeça do Scrap Metal para montar o Inferno de Beast Wars. Partes compartilhadas. A linha Transformers Titans Return, introduzida em 2016, marcou o início de uma nova abordagem de retools. Alguns brinquedos dessa linha possuem algumas peças compartilhadas com outros, apesar do restante de seus moldes serem totalmente diferentes. Alguns exemplos são os Deluxe Class Scourge, Highbrow e Windblade. Tem as mesmas coxas, pés e mecanismos deslizantes de transformação. O restante das peças visíveis, modos alternativos e transformação são totalmente distintos. O Voyager Class Broadside compartilha os pés, antebraços e parte de seu modo navio com Alpha Trion, lançado antes. Por outro lado, seus modos alternativos terciários são totalmente diferentes. Outro exemplo bastante intrigante é o do Titan Class Fortress Maximus, que compartilha algumas peças com o Metroplex da linha Generations, mas muitas delas em regiões do corpo e com funções diferentes do original. Engenharia compartilhada. O último tipo mais comum de retool é o de engenharia compartilhada. Tratam-se de lançamentos que possuem a sua estrutura semelhante à de outras figuras. Também são frequentemente rotulados pelos fãs como retool, mas de fato não o são. Nesses casos, os desenvolvedores de brinquedos optam por criar um novo molde de brinquedo contendo a mesma engenharia básica de outro lançado anteriormente. E como milhares de brinquedos já foram lançados no decorrer dos anos, isso acaba sendo um procedimento comum. Alguns exemplos relevantes que podemos citar são o Smokescreen da geração 2 e o Starscream da linha Energon, que apesar da similaridade dos modos alternativo e robô, são mods totalmente separados. O Deluxe Class Concept Camaro Bumblebee da linha do primeiro filme, bem como seus retools conseguintes, e o Battle Blades Bumblebee de Hunt for the Decepticons, que não são o mesmo modelo, mas compartilham detalhes de engenharia nas pernas. O Combiner Wars Dead End e o Titans Return Chrome Dome. A semelhança entre os dois se deve apenas pelo primeiro ter sido usado para os primeiros protótipos do segundo.
Então, galera, era isso que tínhamos a conversar sobre esses 3 conceitos importantes relacionados às linhas de brinquedos de Transformers. 3 conceitos que são muitas vezes confundidos ou usados incorretamente pelos fãs e que valem muito a pena revisar. Caso tenha gostado do conteúdo, não deixe de nos incentivar deixando o seu like e escrevendo um comentário abaixo, falando a sua opinião. Também não se esqueça de assinar o canal Underbase Brasil para continuar a ficar ligado e receber mais conteúdos de qualidade sobre a franquia Transformers. Então vou ficando por aqui. Um ótimo dia a todos, fé na missão, até todos serem um.